Hoje estamos aqui com um episódio excepcional, especial de Natal, com dois convidados mais que especiais. Meu pai e o meu irmão, três Josés. E aí, José, como você tá? Muito bem, terminando o ano, né? E você, José, como você tá? Bem, José, e você? Muito bem, José. José, é muito bom estar com meus dois filhos queridos, volto a minha filha também, que é muito querida. Andréa, um beijo. Beijão. E com uma notícia maravilhosa, que foi a minha primeira neta entrando numa das faculdades mais importantes dos Estados Unidos. Então, isso daqui já é uma alegria, né? E o pai dela está aqui do meu lado, tá certo? Aí, Bela, um beijão. Um beijão. Eu queria ter sido um pai como ele está sendo, né? Tá certo? Mas cada um vai fazendo o que pode, né? Mas eu acho que aí, pai, tem um tema que é o quanto uma geração consegue melhorar a outra geração e quais são as capacidades e quais são as conversas ao longo da vida que abrem os horizontes para abrir as possibilidades, né, para permitir esses avanços. Porque, de fato, nós fizemos faculdades no Brasil, fazia parte da nossa realidade. Acho que hoje... E fizemos boas faculdades, né? Fizemos boas faculdades. E muitas faculdades, né? Falta de título, né? Duas cada um, no mínimo. Né? Mais o mestrado, mais o doutorado, etc. Então, não é falta de título, né? Deve ter aqui uns 15 títulos na mesa. Aqui tem pelo menos duas faculdades cada um, né? Mais mestrado, doutorado, né? Tá certo? Não, isso para deixar por baixo, né? É isso. Como você tem os títulos, além do doutorado, né? A livre docência, que também é um título. Até livre docência é título. É isso. O titular já é de cargo, né? É o cargo de titular, é cargo na PUC, na USP. Isso. Mas eu acho que esse tema de como você consegue melhorar, né, e o quanto sempre foi competitivo, mas o nível de melhora das gerações dos nossos filhos, seus netos, é impressionante, você não acha? Total de acordo. Essa é uma questão interessante. Há uma chamada do Mário Vargas Llosa sobre essa questão. O que é a liberdade? A possibilidade das pessoas terem as mesmas disponibilidades para todos ao mesmo tempo. E as pessoas se diferenciarem. Ou seja, apesar de haver a liberdade, né, o espírito democrático, sempre haverão diferenças. Tá certo? Ou seja, as pessoas acabam não sendo iguais. Tá certo? Não sendo iguais, mas essa desigualdade deve ser em função das características próprias de cada um. Tá certo? Mas eu não acho que isso acontece. Não acho que isso acontece. E uma dessas questões é a formação da família. Por isso a importância da família, no sentido de que cada geração tente dar a sua parte para a próxima geração. Tá certo? Então, se a gente for olhar sobre esse prisma, né, várias famílias estão em diferentes pontos, então já surge uma desigualdade que é da natureza. Quem começou antes, quem teve oportunidade antes, e isso é uma coisa que faz parte do processo. Então, essa é uma forma de você encarar a vida ou passar para as pessoas que elas, melhorando, passem para a sua família essa melhora e que esse processo ele continue, de forma a que cada um vá evoluindo dentro, como você comentou, dentro de um sistema estruturado e, de preferência, dentro de um sistema livre, democrático, né, que politicamente é mais fácil, né? Você não precisa puxar o saco de ninguém, tá certo? A gente vê isso em educação, né? Quando você, na sala de aula, quando a gente faz aquelas enquetes, né? Quem aqui da sua família fez pós-graduação, pensando em gerações? E são poucas gerações que fizeram um programa de pós-graduação. É muito comum a gente entrar em sala de aula, a maioria das pessoas é a primeira pessoa da sua família a fazer um programa de pós-graduação. É interessante isso, porque eu fazia a pergunta, quem na sua família fez graduação? Quem na sua família é formado em quê? Por exemplo, dei aula na feira, na faculdade de engenharia. O pessoal está lá fazendo engenharia.
Se ela está fazendo engenharia, que é uma das formações de engenharia, medicina, com maior dificuldade, quer dizer, ela teve uma estrutura familiar que ajudou nesse processo. Aí, quando você perguntava, né, uma sala de 50 alunos, aqui a pai e mãe de quem aqui fez faculdade, ele levantava 3, 4 pessoas em 50. Hoje você está fazendo a mesma pergunta em quem fez pós. Pô, já melhoramos muito, né? Ou seja, a gente já está admitindo que todos esses pais e mães fizeram a graduação. Né? Eu acho que muitos não fizeram, né? O Brasil está indo para a 4ª geração que fez graduação. 4ª geração? Ou seja, eu estou falando da elite intelectual. Porque eu acho que no fundo é o seguinte, ó, você fez graduação, a gente fez graduação, a Bela, filha do Jô, acabou de entrar na graduação. No nosso caso, é a 3ª geração. Mas os meus avós, seus pais, os pais da minha mãe, não fizeram graduação, né? Eu acho que você tem razão. Dos anos 90, porque começou esse processo da graduação nos anos 70, quando o governo abriu houve a grande abertura de você poder ter escolas de faculdades, por exemplo. Me lembro, por exemplo, engenharia tem a Poli, Mauá e FEI, acabou. Aí tinha o ITA, que é até fora da Poli, Mauá, FEI, Mackenzie, né? Então você tinha só essa. A Mackenzie era bem típica, um típico pessoal mackenzista, né? É bem interessante a história do Mackenzie, né? Depois Poli, Mauá, FEI era mais ou menos. Acho que FAP tinha uma engenharia também. Não, é da década de 70. Ela formou logo, por aí, década de 70. Década de 70, aí abre aqui a FAP. A primeira a abrir, acho que é a engenharia de Mogi, que abrem 2 em Mogi, 2 engenharias. Né? Então, você tem na década de 70 vários colégios se transformando em faculdades. Principalmente colégio de freira, tal, padre, né? Colégios católicos se transformando em faculdade. Então, aqui na década de 70, inclusive, financiamento imobiliário nasce na década de 70 também, 70, 71, que é o Banco Nacional da Habitação, que depois passou para a Caixa Econômica Federal. Então, você criou a verdadeira primeira classe média brasileira. O que você deu para ele? Você começou a indústria automobilística aqui por volta de 67, 68, começou firme na produção de carro, porque primeiro veio montadora, trazer de fora, montava, depois começou a montar aqui com uma parte da industrialização já aqui no Brasil. Mas aí, voltando no tópico do Caco, então, o Brasil está na 4ª geração. Estados Unidos está pelo menos na 7ª. Mais, acho, mais. É que nos Estados Unidos, a primeira onda de faculdades, ela é do século XVII. Essas faculdades são muito antigas. Muito antigas. Harvard é 1630 e poucos. E vem uma bateria, principalmente as escolas da Costa Leste. São as primeiras. Uhum. Algumas tem uma outra leva, como Stanford, MIT, aí já são escolas de 1800 para frente. Uhum. Então, você tem um volume, mas é um volume pequeno de pessoas que têm graduação. Então, você vai achar pessoas com muito mais gerações de graduação nos Estados Unidos, mas como uma classe média preponderante, né, você vai talvez aí na 7ª geração. Mas acho que a parte importante aqui é primeira coisa que, por essa ótica, as pessoas já não têm o mesmo nível de igualdade, porque era comum as pessoas discutirem essa questão de desigualdade e de oportunidade. Então, sim, reconhecemos que pessoas de famílias diferentes têm oportunidades diferentes. Essa é a primeira conclusão importante de hoje. Mas a segunda, que eu acho mais legal, é que existe a possibilidade de você fazer a construção da sua trilha, da sua família. Não é porque você vem de uma família que não está tão estruturada e que talvez seus pais não fizeram faculdade, você que está aí nos ouvindo e tem a possibilidade de fazer, pensando nas próximas gerações, é relativamente muito rápido. Exatamente. Porque nós fizemos em 3 gerações. O seu pai, o meu avô, ele não tinha educação formal.
Aí, de todos os securatos, o primeiro a ter uma graduação foi você. De você ter a primeira graduação, a minha geração e a do meu irmão, Todos têm mestrado. todos têm mestrado. Todos meus sobrinhos têm mestrado. E vocês, meus filhos. A gente foi até doutorado, tem alguns já com doutorado. E a quarta geração, que é dos nossos filhos, são todos bilíngues. É verdade. São todos bilíngues, são todos estudando em escolas, têm influência como nativo em português e inglês, pelo menos. As minhas filhas falam 3 línguas. Mas eu gostei de um ponto que você falou, que também eu acho que é claro que as famílias geram pontos de partidas diferentes para cada um dos seus descendentes. Mas vou contar uma história muito interessante. Há muitos anos atrás, eu contratei uma pessoa para trabalhar na minha casa. E essa pessoa começou a trabalhar na minha casa, e aí, depois de ganhar uma certa intimidade, ela chegou para mim e falou: posso te mostrar uma foto? Né? Falei, claro. E aí, ela mostrou uma foto do filho dela recebendo o diploma de pós-graduação da Sampo, que foi entregue por mim. É uma foto minha com ele. Isso aí não fala, sabia que ele era. Eu não tinha a menor ideia. Muito legal. E aí eu falei, caramba, isso é excepcional. Me dá o telefone que eu vou ligar para ele agora, né? Peguei o telefone dele, liguei para ele, marquei um bate-papo e a gente conversou. E é uma história maravilhosa. Ela é uma empregada doméstica, 6 filhos, todos com faculdade, né? Com empregos muito interessantes. Ele é um executivo financeiro. Naquela época, quando eu conversei, isso deve fazer uns 8 anos, ele era já um gerente de uma multinacional. Ou seja, como conseguiu transformar a vida da família dela com valores, né? Com valores importantes, valores da formação, valores do trabalho, né? Ou valores de superação, né? De conseguir sair de uma origem humilde, né? E a graduação como uma porta de entrada para um bom primeiro emprego e depois um segundo, e aí todos, né? Dentro das suas capacidades foram tendo suas promoções. Então, eu acho que, claro que isso não é para todo mundo, mas acho que são exemplos que ampliam nossa esperança de que, ao dar acesso, você, de fato, abre caminhos, né, porque isso é crescimento do Brasil, né? Isso que é importante. Não, e diminui a desigualdade, porque se só em 3 gerações você chega nesse patamar, não tem muito para onde a gente ir agora, né? Uhum. Nossos filhos vão ser bilíngue? Que diferença faz ser trilíngue? Perfeito. Vai aprender chinês também, né? Mas, talvez tenha. e aí vem um testemunho que eu compartilho com vocês do programa UN Bank. O programa UN Bank é uma iniciativa que eu capitaneei de inclusão de negros e mulheres no mercado financeiro. O problema que a gente quer resolver é o seguinte: quando você olha quem trabalha no mercado financeiro, o extrato não representa a população brasileira. Tem muito menos negros, tem muito menos mulheres. Então, tem alguma coisa errada. E aí a gente faz um programa, a gente dá treinamento gratuito, online. Eu faço um funil, então são 9 etapas de treinamento. E aí quem consegue chegar nas 9 etapas de treinamento, que é a absoluta minoria, entram 1.200, saem 50, 60, 70 lá no final do funil. Aí eu chamo para entrevistar, eu entrevisto todos eles individualmente, é uma entrevista séria, de 1 hora. Que legal. Eu chorei em pelo menos metade das entrevistas, das histórias que você ouve. E para mim ficou muito claro que o maior privilégio que eu tenho, e você também, é de ter uma família estruturada que nos apoiou, que nos amou, que nos direcionou. Porque as pessoas com quem eu estou falando, os pais não tiveram educação, não sabem o valor da educação, eles não sabem julgar a diferença de uma faculdade de primeira linha, segunda linha, terceira linha. Muitos chegam e falam, não, essa é tudo igual, faz essa daqui que é mais fácil, é do outro lado da rua. Né? Não vale o sacrifício de você pegar um ônibus de 1 hora ou ir a mais, porque eles não têm essa sensibilidade. A outra coisa que eu vejo também é uma absoluta falta de estratégia na carreira, porque não tem ninguém para dizer que precisa. Quanto mais para montar com eles. E aí você vê gente largando um potencial. Puxa, se você vier por aqui, você treina aí, você fizer aqui, não sei o que, você pode chegar num cargo muito top.
mas ele abre mão de poder chegar num cargo muito top porque ele pega o certo, que é aquele certo que paga bem para ele hoje, mas ele vai passar a vida inteira naquele Fazendo patamar. aquilo. Né? Que o que ele tem para fazer lá, ele aprende nos primeiros 2 meses, depois é só repetir, o aumento dele vai ser dissídio. Eu tenho 20 anos de experiência, sim, tudo bem. E o que é que você fez? Eu faço. O que fez no primeiro ano foram Os 20, outros 20 anos. os outros anos. Então você tem 20 anos do primeiro ano que você. De repetição, De né? repetição, né? Você não tem 20 anos de experiência. E assim, e às vezes não precisa nem ajudar, só de não atrapalhar já resolve. Então, um caso que eu vivi esse mês. Um menino, faculdade de primeira linha, conseguiu bolsa, conseguiu se colocar, então estava trabalhando comigo e tem uma pressão na família dele para ele trazer mais dinheiro para casa. Pressão normal. Só que ele não está pronto para ir para o mercado. Ainda tem algumas coisas que ele precisa melhorar, que ele precisa ter um upgrade. E ele tem um sonho, ele quer trabalhar com uma carreira específica, que é uma carreira de front office em banco. Então é uma carreira competitiva. Então, se ele procurar um emprego hoje, ele vai conseguir? Absolutamente vai. Vai ser um emprego bom? Eu tenho a menor dúvida. Mas se ele sai hoje e pega aquele emprego que está disponível para ele... Ele não vai crescer. Não, ele está abrindo mão do emprego mais competitivo, porque ele não vai conseguir chegar lá, ele não vai conseguir se preparar. E se ele for entrevistar agora sem estar preparado, ele não vai conseguir entrar. Ele não está preparado. E ele vai queimar todas as pontes. Eu dei 2 opções para ele. Ó, você pode fazer isso, isso e isso, ou você pode fazer isso, isso e isso. Só que a segunda alternativa, que é a mais ambiciosa, que vai mais longe, requer sacrifícios. E a vida é sobre isso. Que sacrifício você está disposto a fazer hoje para ter um benefício no futuro. Inclusive, quando eu dou aula de investimento, esse é o conceito da poupança, né? Estou fazendo um sacrifício de não consumir algo legal hoje para consumir mais coisas legais no futuro com o acúmulo dos juros. Mas aí tem um ponto que é a régua de sucesso. Ela não deveria ser uma régua individual? Sim. Porque olha o ponto. Eu tenho 2 alternativas. Eu posso entrar num banco primeira linha, que eu teria que me preparar mais. Não sei nem se esse é o caso do seu exemplo, mas eu criei um exemplo na minha cabeça que, quando você falava, o que eu imaginei foi alguém indo para um banco primeira linha não está pronto e, eventualmente, você pode pegar uma posição interessante, talvez num banco de segunda, terceira linha, que provavelmente, né, você vai crescer, mas num banco segunda, terceira linha você vai crescer menos. A sua linha de pensamento está certa, é que nesse caso era a diferença de um back-office para um front office. Aí porque se fosse front office num banco pior, front office num banco melhor, para mim não tem muita diferença. Porque você entrou num front office de banco pior, se você for bem, se performar, uma hora você pega o ciclo econômico certo, você troca. Bem, maravilha. Então, o que eu estou falando é que o caminho para ter o melhor emprego, ele também exige mais tempo de preparo. E esse tempo de preparo, você tem que ter uma retaguarda para poder te segurar. Uhum. Talvez para as pessoas que não têm a retaguarda, que precisam, né, entrar no mercado quanto antes, já para começar a ter renda, para começar a ter incremento, não só para si, mas provavelmente até para suportar outros membros da família, acaba abrindo mão e indo para talvez uma carreira secundária, que é a carreira possível, né? E nesse caso, você vê, o conceito de sucesso, o conceito, né, a régua, né, de como a gente vai medir o sucesso, ela tem um problema, porque você tem um sucesso por capacidade ou por limite de capacidade, e você tem um sucesso por oportunidade. Então são 2 sucessos diferentes. Talvez algumas pessoas tenham um sucesso por capacidade. Talvez uma geração de pessoas que estudaram na mesma escola, com famílias talvez parecidas, você vai ter ali sucessos diferentes. Né? E aí o sucesso diferente, algumas delas por capacidade. E esse capacidade que eu estou falando é um termo bem geral, porque ele pode ser vontade. Não estou falando de uma capacidade cognitiva. Sim. Uma extrema capacidade cognitiva ou uma limitação de capacidade cognitiva. Estou falando de vontade. Pessoas que têm menos vontade vão fazer menos. Né? Então, eu acho que o negócio da
da definição de sucesso e da régua de sucesso um tema importante hoje para as famílias considerarem, né? O que é sucesso para você? Não, eu quero observar duas coisas aqui. Bom, primeira, do ponto de vista de dar acesso. Vai. Então, comparativamente ao meu tempo, hoje você tem um grande número de faculdades. Quer dizer, se são boas, se não são, elas estão mudando, né? De alguma forma, você fica 4 anos lá, se é à distância ou se é presencial, então, cada uma tem a sua avaliação, mas, de qualquer forma, há um acesso amplo. Tá? Bom, a segunda parte que vocês comentaram é o sacrifício que o cara precisa fazer. E aqui o nível de sacrifício está muito ligado ao que você tem como base. Né? Tá certo? Por exemplo, se você fala inglês, sua mulher fala inglês, pô, você pode falar inglês com seus filhos, quer dizer, fica mais fácil eles aprenderem o inglês no dia a dia. Se você não fala e a sua mulher não fala, vai ter uma dificuldade, você vai ter uma dificuldade maior, você vai ter que se virar sozinho. Né? E isso vale não só para o inglês, como vale para todas as outras coisas. Então, cada um tem que se ver hoje numa posição, qual o sacrifício que tem condição de fazer e como vai contribuir depois para a formação da sua família. Então, essa é a primeira base da nossa conversa. A segunda questão, concordo muito com a questão de regra de sucesso, porque nós temos, assim, uma base, né, de colocar o sucesso muito ligado a quanto ganha. E, às vezes, não dá para fazer isso. Não dá por vários motivos. Primeiro, porque a pessoa não tem a característica. O cara do negócio é música, ele é violinista. Pô. Ele não quer saber de mercado financeiro. E ele, como violinista, para ele ganhar dinheiro, não vai ser uma coisa fácil. Quer dizer, então, aqui, então, quando você, como pai, quando começa a observar os seus filhos e tal, precisa tomar um pouco de cuidado na regra de sucesso que você vai passar para cada um. Porque pode não estar na linha do que ela quer, na linha do que essa pessoa tem na cabeça para ser feliz. E, vamos supor, você força a barra para ela ser jogador de futebol e vai ser um jogador de futebol medíocre. Ou pode ser um cara de finanças, né, que não vai passar de um determinado ponto. Então, eu concordo, acho que essa questão de regra de sucesso tem que ter muito a ver com o tipo de características pessoais de cada uma das pessoas. Então, quando penso nos meus filhos, né, alguns têm características muito mais comuns, outros têm características um pouco diferentes. Né? E também, aí vem o outro lado. Vai entender o que ele quer dizer com isso. É isso. Comuns e outros são diferentes. Não, vocês têm muitas características comuns e depois cada um tem. Características comuns no sentido de intersecção de conjuntos. E depois cada um tem as suas específicas que vão dar a diferença de personalidade de cada um. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: você tem uma família, por exemplo, um cara ele é ligado com música, é um poeta, o cara tem a cabeça no outro mundo, ele não é ligado àquela determinada. Bom, tá bom. Então você quer ser o quê? Pianista? Então, pelo menos, você seja um bom pianista. Né? Então, colocando outro ponto de vista sobre isso, eu acho que a gente tem uma mudança de sociedade que deixa em aberto o que é sucesso. Porque, vamos pegar a sua geração, né? Um baby boomer, a definição de sucesso, ela era uma definição, né? Porque a definição social, ou seja, o que a sociedade esperava de sucesso, né? De um pedaço da população, era que você tivesse parte daquela classe média que você descreveu. Você tem que ter uma casa, quanto melhor sua casa, melhor. Você tem que ter um carro, quanto melhor seu carro, melhor. Você tem que ter uma faculdade. E quando a gente falava sobre isso, a pergunta era básica. Pai, o que eu faço de faculdade? Filho, medicina, direito e engenharia. E ele tinha uma pressão também para montar uma família, né? Perfeito. Perfeito. E a família, ela tem uma característica. Pai, mãe, 2 filhos. Né? Entre aspas, se tudo der certo, um menino e uma menina.
É isso. Então, ou seja, você... Na nossa, e essa é uma visão muito ocidental, né? Não, claro, eu tô falando de uma cultura judaico-cristã ocidental. Tá. Né? Mas o ponto importante é que existe um padrão. Então, repara o que eu falei. Pai, que faculdade eu faço? E a resposta foi, filho, faça direito, engenharia ou medicina. O filho não pergunta para a mãe e o pai não responde para a filha. É um extrato social. Tudo bem? Maravilha. Então, esse é um tipo de vida padronizado. Esse é um tipo de vida em que o sucesso é padronizado. Esse é um tipo de vida, né, previsível. Típico do meu tempo. É típico do seu tempo. Muito bem. Hoje, você tem infinitas possibilidades de trabalhar no mercado, de profissionalmente ter sucesso. A graduação ainda é um expoente de sucesso, em termos quantitativos. Você olha as pesquisas, né? A Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílio, ela mostra. Você tem faculdade, você ganha o dobro de quem não tem. Você tem pós-graduação lato sensu, você ganha o dobro de quem tem faculdade. Então, ou seja, o nível educacional, ainda no Brasil, com todas as questões sobre a qualidade da educação, ela ainda se traduz em renda. Mas que a amplitude de cursos, a amplitude de possibilidades existe, ela existe. Então você começa a sair um pouco do espectro daquelas 3 únicas faculdades. Inclusive da forma de montar uma família. Hoje não é só um homem casado com uma mulher tendo 2 filhos. É isso. Ou seja, você redefine família e o mais interessante é que você não redefine dando um padrão. Então existe a quebra, né, do que se chamou de mundo moderno, que era o mundo do padrão. Um mundo, né, que parece um trilho de um trem, onde você segue um caminho único, e aquele é o único caminho para você ter o sucesso, afinal de contas, o sucesso ele é padronizado, então você tem que seguir um caminho só. Para um mundo que é muito mais variável, ele é muito mais plural, ele é muito mais desconstruído, em que não existe mais um caminho pré-determinado. Existem múltiplos caminhos. E aí existem múltiplas famílias, existem famílias homossexuais, existem famílias formadas por trisal, existem famílias que o pet faz parte da família. Essa Né? E você sabe que a escola ela tem um grande problema para fazer a ficha do aluno, que são as famílias que já casaram as pessoas que casaram mais de uma vez. Porque eu preciso do nome do pai e da mãe, dos responsáveis, do responsável, etc. E aí tem, né, os meus filhos, os seus filhos, os nossos filhos. Então as fichas ficaram longas. E as pessoas, estava conversando com um diretor de escola, as pessoas colocam o pet na família, na ficha. Quantos filhos você tem? 4. O A, o B, o C e o cachorro. Né? Então é muito curioso tudo isso. Né? Então isso tudo faz com que a definição de sucesso saia dos padrões e que agora a gente vai começar a ver outras definições de sucesso. Essa acho que é a grande... E também, com isso, vem a expectativa de que resultados tem desse sucesso, tá certo? Principalmente quando você pensa em pais que estão ligados a esse sucesso do passado, pré-determinado e um pouco mais exatamente, afunilado do que para famílias que abriram a cabeça com relação ao que é o sucesso. Porque ele tem uma expectativa aí, né? Ou seja, você não pode mais amarrar, né, o sucesso à remuneração. Essa é a minha ideia. É que eu acho que o conceito de sucesso ser remuneração é um conceito da sua geração. Da nossa geração já não é. E na nova, muito menos. Na nova, muito menos. Para mim, sucesso não é ganhar dinheiro. Tá, eu acho isso é uma coisa... Eu ainda não sinto isso. Não, a minha definição de sucesso, eu falo abertamente, a minha definição de sucesso é repeat business. O que você quer dizer com isso? Quando um cliente me contrata 2 vezes, quando uma escola me chama para dar aula de novo, quando um mentorado me procura para tomar uma decisão, está casado com a mesma pessoa há 50 anos, para mim, sucesso é repeat business. É isso que eu persigo. Você sabe que isso é muito contemporâneo, né? Quando eu falo contemporâneo, eu estou falando exatamente dessas mudanças, né? Do mundo moderno para o mundo contemporâneo. Nietzsche, que é um dos filósofos mais contemporâneos, provavelmente o mais importante, ou um dos, ele fala muito, né, que a vida bem vivida é a vida em que você quer repetir os momentos que você teve. Então, ou seja, um momento de vida vale a pena
quando você quer repetir aquele momento. Bom, isso, pô, então eu sou um cara feliz. Pô. Então reconheça. Isso é bom, né? Pronto. Um dos aspectos mais importantes da felicidade é você reconhecer a felicidade, né? Mas que aí cai em outro tema, né? Muito importante, que é o seguinte. Pô, adoro repetir as coisas que eu faço. Pô. A minha mulher também fica um pouco brava. Tem certos inconvenientes. Ele gosta um pouco de viagem de navio, né? Ele faz 6 viagens de navio ano. Você vai fazer viagem de navio, né? Mas é isso, você vive a vida de uma forma que você gostaria de repetir, tá certo. Nem tira foto mais, né, Pepe? Porque aí você vai voltar lá no que vem, né? Voltar lá no ano que vem. Puxa, queria ir ali tirar uma foto. O ano que vem eu vou. Porque, pô, a coleção de blazer eu não consigo vencer. E essa definição de sucesso nasceu com a minha boutique de M&A, que é a SP Advisors. Mas então você construiu essa sua... Eu construí a história, e aí eu dei formato para isso quando eu criei a minha empresa. Ou seja, de repetir, você se sente com sucesso à medida que você consegue repetir o teu negócio. Né? Porque as boutiques... Negócio aqui no sentido amplo do termo, né? Repetir os fatos, as consequências. Não, ele começou específico no M&A. Uhum. Por quê? Porque as boutiques de M&A, elas têm a transação como cliente. Não o dono da empresa como cliente. Porque quando você faz tudo que você precisa fazer para a transação sair, porque com a transação saindo eu tenho a minha taxa de sucesso, quem é o teu cliente? Não é o dono da empresa, é a transação. É a transação. E a sua motivação é ganhar Quer dizer, no sucesso. fundo são os dois clientes, quem comprou e quem vendeu, né? Não, se eu estou no buy side ou se eu estou no sell side, aí vai ser um lado. Então, a maior parte dos assessores de fusões e aquisições, eles estão prestando a seu serviço de assessoria conflitados, porque eles querem ter a taxa de sucesso, e a remuneração de sucesso é relevante. E aí, quando eu montei o meu negócio, eu tomei a decisão de não perseguir a taxa de sucesso. E isso exigiu um remodelamento, um equilíbrio maior entre taxa de manutenção, que é a taxa mensal, e a taxa de sucesso, eu me colocar numa posição de conseguir dar uma recomendação para o meu cliente de não fazer a transação e eu não ter a taxa de sucesso e beleza. Então, para eu justificar isso moralmente para mim, você não é um puta trouxa de não falar para o cara fazer o deal e ganhar a taxa de sucesso, a explicação que eu dei para mim é sempre ao contrário, né? A gente descobre a explicação depois. É que não, mas se eu fizer uma boa recomendação, ele me contrata de novo e o lifetime value deste cliente vai ser maior para mim. Ele só não vai ser agora, nos primeiros 6 meses. E para mim deu certo. Mas acho uma boa regra. Acho que é interessante. E é uma coisa que a gente tem orgulho na SPA. A gente queremos ser contratado pelo mesmo cliente seguidas vezes. Tanto que, quantas negociações a gente não participou juntos? Muitas. Fizemos uma, não ganhei nada, fizemos outra, não ganhei nada, fizemos outra, e tá, uma hora dá certo as coisas. Mas você comentou sobre o quanto as pessoas percebem isso, né? Eu acho que ainda percebem pouco. Eu acho que ainda tem muitas dúvidas, né, sobre orientação de filhos, né, sobre como conseguir desenvolver famílias. Eu acho que isso é um tema corrente que, principalmente agora com o lançamento da graduação, a gente tem chegado muito perto dos pais numa idade muito crítica, que é a idade dos 17 anos, né? O terceiro ano do ensino médio, que eu acho que tem uma dificuldade muito grande. Você, até para uma convenção social, você sai dos 17 da escola para os 18 na faculdade com vidas completamente diferentes. A escola, ela tem todo um estigma de proteção à criança e ao adolescente, né? Os muros da escola, né? Ou seja, o filho está na responsabilidade da escola. Recebe o filho de volta no final do dia com um arranhão, você vai ver como os pais vão ficar bravos com a escola. Então, acho que essa mudança é uma mudança drástica, né? A maior parte das mudanças do ser humano são mudanças anunciadas. Então, você olha um dia no espelho e vê um cabelo branco, né? Você percebe o processo de envelhecimento. Você vê um bebê que vira criança, você vê uma criança que vira adolescente, são traços, né, naturais do humano. Mas a convenção social você está no muro da escola, com a sua autonomia limitada, e a partir de agora você é um adulto, né, com
direitos e obrigações. Entrou na faculdade. Então, é isso. Boa sorte. Pronto, encaminhei meu filho. Acabou, obrigado. Acabou. Isso é muito difícil. E aí tem questões importantes. E a faculdade, em princípio, é livre, não tem a entrada é aberta. Claro. Então, essa é outra totalmente Completamente. diferente. E aí tem grandes questões. Né? Tem grandes questões que são as seguintes. Né? O que vou ser da vida? E tem a questão do dinheiro. Quero ganhar dinheiro? Quanto quero ganhar de dinheiro? Porque entra no sacrifício. Né? Ou seja, o que vou fazer? Será bem visto por mim? Será bem visto pela minha família? Será bem visto frente aos meus amigos? Eu vou trabalhar? Vou trabalhar por quê? Então, eu acho que existe na definição de sucesso que passa por uma visão materialista da sua geração, que é uma geração que conquistou a materialidade das coisas, porque as coisas não existiam. Então a sua geração é a primeira, as pessoas vão comprar carro, mas carro não existia antes de ter carro. Agora existe uma abundância de carro, eu posso assinar um carro, eu posso pedir um Uber, ou seja, o acesso se torna tão diferente. Não, tanto que a juventude não quer mais ter o carro. Né? Não necessariamente. Não necessariamente. Não estou vendo. Então, eu acho que tem muitas diferenças. Uma das coisas que a gente mais ouve de que consigo ter o sucesso que os meus pais tiveram. E outra questão mas eu também não sei se eu quero fazer os sacrifícios que os meus pais fizeram. Entendeu? Interessante? E o que a gente está vendo hoje, quando você pega, né, o pai e a mãe conversando com um adolescente nessa fase de transição, é assim, filho, eu quero que você seja feliz. Que é um enigma. É um enigma. Você está acabando com a pessoa, fala, seja feliz. Aí vem uma nuvem na cabeça da pessoa. O que é ser feliz? Né? Inclusive, sem querer monopolizar a palavra, tá? Não, tá indo bem, tá indo bem. Já transfiro? Eu só lembrei da minha mãe. Você É muito fácil. Faça o que você achar que é melhor. Realmente, essa mãe está voltando. Você não tem nenhum caminho. Não, mas o ponto aqui é que quando a gente estava discutindo na minha faculdade, você chegou para mim e falou, filho, não tem segredo. Engenharia, direito, economia, administração, contabilidade, escolhe duas e faz, pô, não tem, vai errar, não tem como errar. Não tem a felicidade na discussão. A discussão é um caminho pré-determinado de que a faculdade te levará ao sucesso. Eu vou ser franco para você. Eu continuo achando que faz uma faculdade de alguma coisa razoável, que te dê um certo nível de sofrimento, tá? Porque estudar é chato. Então, assim, é uma opinião que eu tenho. Pelo menos eu tenho imaginação. Eu conheço 10 coisas mais agradáveis do que estudar. Então, faça uma faculdade que te dá que você tem que ter um sacrifício. Faz economia. Economia, pô, é chato pra caramba. Você tem que ler livro pra caramba. Vários tipos de economia, tal, ideologias, diversos política, economia. Na engenharia, pô, você também tem coisa para mecânica dos fluidos, resistência dos materiais. É um nível de sofrimento razoável. Estou falando do tema de ser feliz, né? Filho, seja feliz. Só que nós somos seres humanos. Os seres humanos têm sentimentos positivos e negativos. Se eu chego para você e falar seja feliz, significa o quê? Então, os sentimentos que são negativos você não pode ter. Só que faz parte ter sentimento negativo. Talvez 80% do tempo é sentimento negativo. De vez em quando vem um sentimento positivo que é tão bom que você esquece dos outros e continua vivendo, continua fazendo as coisas. Então, eu acho que existe uma armadilha hoje nessa lógica de filho seja feliz. Uma vez que a felicidade é um negócio dificílimo de encontrar, né? Não somos filósofos, a gente não vai conseguir chegar nessa discussão, né? Mas ela dificulta muito, né, o quanto que os filhos agora, né, os filhos estou falando da geração agora, talvez mais a idade dos nossos filhos aqui, eu e o Júnior, para a gente poder... porque muda o parâmetro. Porque, você falou, né, do sacrifício. Você falou do sofrimento, aliás. Você tem que sofrer. Por quê? Porque a sua geração é uma geração que o sofrimento faz parte da conquista. Porque na tua geração tem aposentadoria.
Você sofre, porque um dia você vai se aposentar. Então, você tem uma quebra do tempo. Daí deu certo, hein? Que é quase um conceito cristão, né, cara? É, com certeza. Você padeceu na terra e chegou ao céu. É isso. Que no mundo da razão, que é o mundo iluminista, que é o mundo que você nasceu, bom, a gente nasceu, todos nós nascemos, ele tem essa ideia, a gente só antecipou um pedaço dessa felicidade na Terra na aposentadoria. Né? Então, qual é o sonho? O sonho é você poder se aposentar com uma renda recorrente para que você, uma aposentadoria ou qualquer outra coisa, para você poder, enfim, descansar. Né? Então, é uma melhora do conceito religioso, né, principalmente cristão, né, trazendo e racionalizando para que os últimos anos da sua vida sejam incrivelmente felizes, né, ficando numa praia sem fazer nada. Esse é o conceito. Né? Hoje, o conceito é diferente, que é esse conceito de viver a vida bem vivida é aquela que você repetiria o que você está fazendo. Então, você tem uma quebra gigantesca, né, naquela discussão que eu estava trazendo sobre o que o filho vai fazer. Ele não quer fazer o que o pai e a mãe fizeram, né? E para encerrar, que eu achei muito ilustrativo, é um painel que a gente fez recentemente com empresas familiares, onde a gente trouxe gerações e acabou tendo uma discussão da própria família ao vivo, né? Em que, né, tá o filho, o pai e o avô falando sobre a sucessão na empresa do avô, né? E o filho, a terceira geração, falando assim: pai, quem me ensinou a andar de bicicleta foi o tio fulano. Quem me levava no cinema era a tia fulana. Quem fez não sei o que lá, tal, não sei o que lá. Você e a mamãe se separaram quando eu tinha tantos anos, etc. Tudo isso porque só pensava na empresa. Você quer que eu vá para a empresa? Mas eu não quero fazer isso com a minha família. É uma situação. Entendeu que interessante? Então, ou seja, temos um problema. Né? Temos um bom ponto aqui. Agora eu queria falar sobre graduação. Esse ano, José, você realizou um sonho que é nosso, um sonho coletivo. Você lançou uma faculdade no Brasil. Conta um pouco da faculdade. Eu acho que a faculdade, a gente começou com o programa de graduação de administração e viram outros cursos, né? Vai vir economia, contabilidade, direito, certamente a gente vai ter também jornalismo, né, em linha com a exame editorial, talvez a gente tenha até pedagogia, que tem até um caráter de formar, né, ou ajudar a formar o Brasil nesse sentido. Mas eu acho que alguns conceitos importantes sobre isso. Né? Primeiro que eu continuo achando que graduação é fundamental. Acho que a graduação, acho que os anos de escolaridade, eles ainda têm alta correlação com nível de renda, nível de capacidade de empregabilidade e principalmente, né, a construção de autonomia do indivíduo. A gente falou bastante de sucesso. Sucesso para mim está muito atrelado à autonomia. Né? As autonomias são muito difíceis de serem construídas. Né? Você tem uma autonomia moral, que é ser capaz de seguir os valores que a sua família te propôs. Você tem uma autonomia social, que é ser capaz de manter os valores escolhidos ao conviver com outras pessoas em outros locais, que é a mais difícil de todas. Depois você tem uma autonomia financeira, né? Existem coisas mais importantes que o dinheiro, mas custam caro, né, pai? Certo? Você tem uma autonomia do trabalho, como conseguir trabalho, como mudar de trabalho, como escolher trabalho, que é uma autonomia dificílima. Né? Com 50 anos você se depara com grandes bifurcações profissionais na vida e ainda tem dificuldade de escolher. E você tem autonomia de aprendizagem. Aprender aquilo que você quer aprender, quando você quer aprender, por que você quer aprender. Então, os anos de escolaridade, eles permitem você, né, atravessar esses temas ao longo da tua jornada. Quando você está na escola, a escola, o convívio social, né, a integração de vários grupos. Você está no grupo da escola, no clube, no grupo do condomínio. Você testa, né, esse exercício moral, né, de levar ou não os valores, né, seguir os valores não familiares. E ao longo do tempo você vai desenvolvendo a capacidade de aprendizado. A capacidade de aprendizado, ela passa muito por... Né, eu acho que é um valor que eu tive muito do doutorado. Né? O mestrado ajuda muito, o doutorado ajuda muito, que é como conseguir estruturar pensamentos, como conseguir estruturar ideias, né? Como explorar limites dentre algo que você está falando. Então,
essa é uma capacidade difícil de desenvolver. Então, usando as escolaridades, eles ajudam muito. Então, mesmo uma faculdade que não seja tão boa, e fazendo um parênteses, eu acho que as faculdades melhoraram muito. Falando das faculdades de escala, elas melhoraram muito. Eu acho que as grandes companhias de educação listadas estão fazendo um bom trabalho dentro do que é possível de se fazer, escala, né, low cost, etc. Acho que tem um bom resultado ali. Você ajuda a formar pessoas cognitivamente. Ensinar as pessoas a falar melhor, a escrever melhor, a se expressar melhor, a construir raciocínios melhores, né? Então, num nível mais avançado, onde você teve uma boa escola e você tem a chance de entrar numa boa graduação, a graduação continua sendo um passo importante da continuidade, né, do aprendizado. Tá? Então, eu paro aqui, mas eu acho que esse para mim é o preâmbulo. Tá? Eu tenho uma pergunta para você. A sua geração foi marcada muito por a boa faculdade, a faculdade de engenharia, direito ou medicina. Era comum você dar essas opções para o seu filho e ele segue a vida. Viajando um pouco para o Brasil, descobri que isso ainda existe em alguns lugares do Brasil, tem alguns lugares que continua sendo assim. Você acha que mudou? E por quê? Bom, com relação a essa questão de graduação, eu realmente mudei a minha ideia, né, de que tem que fazer engenharia, medicina ou direito, né? Porque eu acho que um garoto de 17, 18, uma garota de 17, 18 anos ainda não sabe direito o que ela quer ser na vida. Então, eu acho que ela tem que fazer uma faculdade, e é aí que eu acho que as faculdades precisavam mudar um pouco, sabe? Elas precisariam se preocupar um pouco mais em reforçar o que a gente chamaria de base. O que é base hoje? Bom, base é uma melhora na parte quantitativa. O que mais que é base? Parte de língua. Tem que conhecer mais uma língua. E mais o quê? A parte de computação. Enfim, tecnologia, a inteligência artificial, enfim. Então, eu diria que isso daqui seria o mais importante. O cara pode fazer um curso de pedagogia, tá? Mas na pedagogia, por que você não pode começar a ler uns livros em outras línguas, talvez em inglês ou francês, ou seja lá o que for? Ou seja, forçar mais a ampliação da estrutura da linguagem. Segunda coisa, naturalmente, você vai usar mais o computador. Começar a perceber que aquilo lá te ajuda no processo de obter informação. Quer dizer, um pedagogo pode facilmente, entrando em vários sites, fazer o levantamento de qualquer tema que ele queira sobre educação. Certo? Ele tem que aprender a fazer isso. Então, eu pergunto, a faculdade de pedagogia tem uma disciplina voltada para isso? Não, provavelmente não. Provavelmente não. Então, eu acho que hoje as faculdades estão mal preparadas, elas estão ainda muito direcionadas para um conceito muito... Vai fazer contabilidade, o cara tem que fazer contabilidade na mão, então, quando ele nunca vai fazer mais uma contabilidade na mão. Então, o curso de contabilidade poderia ser muito mais ampliado do que só contabilidade. Poderia ser contabilidade e mais alguma coisa. O nome podia ser diferente, certo? Então, eu acho que a pessoa deveria escolher uma faculdade onde ele tenha mais contato com um conjunto mais amplo de informações, né, do que penetrar, né, 90% sobre um determinado assunto. Fazer resistência dos materiais na engenharia, resistência 1, resistência 2, e no limite, quando, na verdade, você vai entrar num computador, já tem lá o programa, um software, e vai fazer a conta para você. Não é você mais que faz a conta. Eu acho que isso ainda, as nossas faculdades não se prepararam. E eu, como aluno, eu teria que, vamos dizer, obter da minha faculdade, primeiro, melhorar aquelas coisas que me fazem raciocinar melhor. Então, uma parte quantitativa, mesmo usando um HP, não precisa saber a tabuada, mas raciocinar, ter ordem de grandeza das coisas, tá certo? Eu acho que seria algo importante. Você tem ideia, por exemplo, de um país que tem 50 mil habitantes.
Pô, um país de 50 mil habitantes Pô, 50 mil habitantes é equivalente a quê? É um estádio de Não, futebol. um jogo de futebol. Percebe? Um jogo de futebol do Corinthians tem 50 mil pessoas. José, você montou uma escola nova de graduação, você tinha uma folha em branco para fazer. Vendo os comentários do papai sobre essa inadequação das faculdades atuais com as necessidades mais modernas, né, do mercado de trabalho, dos alunos, da nossa formação, quais foram os principais pontos que você teve a oportunidade de incluir na faculdade que você está lançando esse ano? Então, eu acho que tem muito a ver com o que você comentou, pai, porque eu acho que, no fundo, você tem um problema grande, que é quando você olha o indivíduo, todo mundo é formado por dois grandes lados, que é o lado da razão e o lado da sensibilidade. O lado da razão é um lado que a gente traduz em linguagem. Então, tudo que a gente fala de linguagens ajuda o nosso cérebro a criar uma identificação. Então, quando você fala de outros idiomas, quando você fala da parte quantitativa, matemática é uma linguagem. Quando você fala de computação, a gente está falando de sistemas, softwares, inteligência artificial, isso é outra linguagem. Então, desenvolver linguagens é uma parte importante dentro da graduação. Então, você tem que ter lá o que a gente chama de hard skills, tem que ter o quantitativo, que é fundamental, né? A gente colocou 10% da carga horária em inteligência artificial aplicada, o que é muito interessante, porque você dá essa potencialização do uso que você estava comentando. E, por outro lado, né, a gente fez bastante o que a gente chama de social and emotional learning, que é o que o pessoal chama de soft skills, né, um tema mais comum, que é justamente ajudar as pessoas a colocarem na prática essas competências. Então, porque a forma de ensinar é diferente. Eu posso te ensinar matemática financeira na lousa, com meio de exercícios, você calcula na mão, depois você faz numa calculadora, depois você faz no Excel, depois você faz com o ChatGPT. Maravilha. É a mesma coisa acrescentando a IA, né? E que muda tudo. Porque você fazer a conta na mão é uma coisa. Você colocar na calculadora, você tem que continuar sabendo fazer a conta. Você colocar no Excel, já tem algumas facilidades, porque tem as funções prontas. Então, se você souber as funções, função média da estatística, você não sabe a fórmula da média. Você tem que entender o que ela representa. Perfeito. Você tem que ter a capacidade de entender. Mas muita coisa quantitativa, se você não caminha pelo processo penoso de saber as fórmulas, de saber o racional, para transpor para um software, você perde. E aqui com o ChatGPT, você fala, calcula para mim A moda, o PU do título. Acabou, pô. Ele calcula para você e você não tem a menor ideia do que você está pedindo para ele calcular. Então, E nem se está certo ou está errado. exatamente. Como você não sabe o que eu estou calculando, você não tem a noção da correção do tempo. Por isso a ideia de você ter noção de quantidade. Tá? Uhum. Isso que é esse raciocínio racional, essa parte racional. O outro lado a pessoa tem que ser resiliente. Tem. Só que eu não posso chegar para você e falar assim, anota aí, 5 passos da resiliência. E aí, aconteceu o quê? Você virou resiliente depois da aula? Não aconteceu nada. Então, a gente precisa conseguir desenvolver isso. Então, acho que o negócio da graduação, né, num curso de business, no fundo, você ser ambidestro. Que é você conseguir trabalhar no racional e no emocional ao mesmo tempo. Que, para mim, assim, a administração, nesse formato que a gente fez, ela é ambidestra. Porque se eu fosse sair disso e extrapolar para outras coisas, eu teria que talvez fazer uma faculdade aqui de uma economia bem quantitativa ou uma engenharia. Para cá eu preciso indo para temas mais de ciência das humanidades, né? Eventualmente eu preciso ir para direito, né? Que para cá é a matemática e para cá a filosofia, sabe? Ou seja, que seriam formações ambidestras, né? Só que se você fizer matemática e filosofia, seria maravilhoso. Mas, em compensação, sua capacidade de aplicação ela é muito restrita. Uhum. Porque 4 anos depois de conversando com um monte de matemático, um monte de filósofo, você vai querer tudo menos e trabalhar com negócios, né? Então, no fundo, né, a gente centraliza isso, acho que nesse curso, com essa ambidestria, né? Curioso, como é que você explica isso para os pais? E aí, fazendo uma conexão, o aluno, né, o adolescente, 17, 18 anos, é muito novo para saber o que quer, mas aquele que tem uma família por trás, ele
tem mais suporte, ele consegue filtrar melhor o que não é para ele e o que está mais próximo de ser para ele. Ele tem um apoio para entender o que significa estudar administração e economia, que na minha experiência no Ewing Bank, eles não sabem, eles não fazem a menor ideia. Né? É muito uma loteria, deu fazer uma faculdade e entrar ali, ele não sabia onde ele estava se enfiando. Né? Inclusive, eu acho que os pais também estão mal preparados, em geral, não só os do Ewing Banking, para ajudar esses adolescentes que estão se formando. Você, porque está lançando uma faculdade nova, você está fazendo um esforço enorme de educação desses pais do que você está oferecendo versus o que eles encontram no mercado. Mas eu não lembro dos meus pais terem feito uma palestra na Poli de como será o ensino na Poli. Tinha isso? Não. Zero. Não, zero. Zero. Né? Mas sabe qual a vantagem? O que a gente está fazendo é muito próximo do que as boas escolas estão fazendo. As boas faculdades estão fazendo isso? Não, escola ensino base. Ah, Então, a escola está fazendo isso. Só que, como muitos vestibulares ainda são muito convencionais em cobrar um hard skill, uma prova de 4, 5 horas lá e faça seu melhor, ela acaba, nos últimos anos do médio, tirando essa carga dessa ambidestria que eu estou te falando e fortalecendo na prova. tem que ensinar o aluno a fazer prova. Tem que ensinar o aluno para passar na prova. Né? Então, se você vai prestar A, eu fortaleço tal coisa, B, tal coisa, etc. Então, eu acho que os processos seletivos vão se transformar drasticamente no Brasil. Porque existe já. A escola não teve força para obrigar a faculdade a mudar. Uhum, Entanto que ela se adequa. uhum. Né? Mas hoje os alunos, as famílias têm muito mais essa noção. Depois que você explica esse negócio da ambidestria, mostrando como essa parte soft skills se complementa ao hard skills, você vê que o nível de aceitação é muito grande. As pessoas têm essa noção. Acho que a escola já passou um pouco dessa noção. E todo mundo, assim, as pessoas estão vendo isso, né? É perceptível, né? O LinkedIn fala todo dia isso, né? Contrata por hard skill, demite por soft skill, né? É uma frase boba de LinkedIn, mas é verdade. Absolutamente. José, hoje a gente falou de educação, falou de família, de conflito de gerações, de mudança no mercado e novas faculdades. Qual que é o seu resumo de 1 minuto sobre tudo isso que a gente falou? Bom, acho que a grande dificuldade de implantar isso num país de 210 milhões de habitantes. Né? Quer dizer, se você tivesse um país como o Uruguai de 3 milhões de habitantes, seria muito mais fácil. Né? Então, acho que esse é o grande desafio de você fazer gestão no Brasil. Quer dizer, como é que eu faço para mudar alguma coisa assim mínima? Né? Por exemplo, chegar vamos falar da educação, na educação pública, né? No ensino hoje médio, que corresponde aos últimos anos, antes de chegar à graduação, como é que o diretor da escola, será que ele está preparado para chamar o pai e falar, olha, você está ajudando teu filho a ver o que ele vai fazer, quer dizer, dar uma orientação. Né? Eu tenho a impressão que essa é a grande preocupação em termos de Brasil. Né? Como é que essas coisas que para nós são mais razoavelmente naturais, que para muitas famílias são naturais, mas que fazem a diferença, né? Ou seja, precisa completar o acesso. Ou seja, você disponibilizou um monte de faculdade, mas você ainda não explicou para o pai do menino de 17, 18 anos da escola pública, pô, como é que você ajuda o teu filho a escolher tal? Eu acho que começaria a fazer parte da escola pública também educar um pouco o pai do garoto de 17, 18 anos, né? Quer dizer, pensando assim em termos de Brasil, para que, vamos dizer, voltando àquela ideia de liberdade, né? Mas mesmo com liberdade há diferenças, e as diferenças existem porque as pessoas têm possibilidades de passar essas diferenças. Então, se você igualar um pouco essa oportunidade, né? Eu acho que seria um caminho para o Brasil. Aí você tem o negócio da liberdade e educação é liberdade, né? Certo? Onde certamente talvez uma das reformas que precisa entrar na fila
né, quando a gente pensa os desafios de Brasil, né, o Brasil, a parte de reforma administrativa, etc., essas coisas, a gente resolveu problemas importantes do Brasil, né? O Brasil, comparado ao Brasil, melhorou muito, mas ainda não virou um problema, né, de Estado a questão da educação, né? Ninguém ainda parou para resolver o problema da educação, né? Acho que a gente teve bons avanços na educação, né? O Brasil avançou drasticamente, universalização do acesso da escola, né? A diminuição da diferença idade-série, né? A gente não universalizou o acesso à graduação, nem precisa, nem deveria, mas a gente trabalhou bastante, né, o acesso e financiamento à graduação, então melhorou muito, né? Mas eu concordo. Agora, fazendo um fechamento de outros pontos, eu acho que eu gosto muito da ideia do tempo de dedicação ao estudo estruturado, né? A faculdade, um programa de pós-graduação, eventualmente um mestrado, ele ajuda muito no desenvolvimento, né, humano. Então, eu acho que o Brasil precisa aumentar o nível de escolaridade, quem tem, ir subindo, ou seja, eu acho que as famílias têm que subir suas réguas proporcionalmente. Então, cada família dá o passo que conseguir dar, acho que ajuda a fazer uma mudança muito forte. Acho que a ideia da autonomia, ainda para mim, é o principal item de educação, né? Aquelas autonomias que eu falei, né? Que passa pela autonomia financeira, do trabalho e do aprendizado. São 3 autonomias que funcionam juntos, né? Isso talvez o maior papel das famílias é dar autonomia aos seus filhos, né? Principalmente desses 3 temas. Tem que tirar a rodinha da bicicleta, né? Certo? Começa a bicicleta com rodinha e tem que tirar a rodinha, né? Esse é o grande ponto. E aí deixar, né, para o filho escolher sua própria régua de sucesso, né? Ou seja, aquela ideia de seja feliz, você pode ajudar ela dando autonomia para que ela escolha qual é a própria felicidade, qual é o próprio sucesso. E aceitar, né? Sim, e A aceitar. felicidade que ele escolheu. E eu, como host do programa, queria dar uma mensagem de esperança. Mas só a esperança, ela não funciona, porque ela fica muito solta, né? Então, é a esperança da estrutura, a esperança da disciplina, a esperança do propósito, da intencionalidade. A gente está muito acostumado com o imediatismo, resultados imediatos, o hoje, o amanhã. Então, a esperança que eu quero deixar é a esperança de uma geração conseguir treinar a próxima geração. É a esperança de você se cobrar, ser um pouquinho melhor que o seu pai. Você não precisa resolver o problema da sua família inteira. Tem gente que vem do interior, do Nordeste, não sei aonde, ele quer vencer na vida para levar o bem para a cidade inteira. Eu tenho alguns casos assim. Isso é muito bonito, mas não precisa dar esse pulo tão grande. Se você der pequenos passos, você chega lá. Nós 2 fizemos o Eucruz, corremos 100 km. Como você corre 100 km? Primeiro você faz o primeiro. Aí você faz o segundo. É de pouquinho em pouquinho que a gente vai chegar lá. É fazendo um planejamento de vida. Aonde eu vou chegar quando eu tiver 30 anos, aonde eu quero estar com 50, aonde eu quero estar com 100, gente, ou 120, porque a gente vai chegar em 120 anos. E aonde a minha geração consegue chegar e como eu vou me preparar para levar a segunda geração um pouquinho melhor. Porque ser um pouquinho melhor hoje do que eu fui ontem, a minha geração ser um pouquinho melhor que a geração anterior, e eu com 30 anos ser melhor do que eu com 20 anos, é onde a gente vai para a direção certa, é onde a gente converge para o lado certo. Se vai atender a sua expectativa, se chegar lá vai acontecer, é uma outra questão. Eu prefiro pensar, eu aprendi com você isso, a primeira vez que eu vi foi de você, que no final tudo dá certo. Se não deu certo, não é o final ainda. Então, né, a gente empurra a meta uns aninhos para frente, mas, né, vamos continuar perseguindo. É isso aí. Tá bom. Bom, ótimos tópicos, hein? Boa. Boa. Muito bom. Muito bom. José! Põe a mão aqui no meio. Isso aí. Boa.